Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a correção de 7 questões de direito civil que foram cobradas agora no 35º exame e que servem, sim, de balizamento para a sua prova, para os seus estudos. Antes, eu vou te pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação das demais aulas que estão por vir. Então, olha só, Sônia e Teodoro estavam casados há 7 anos, sob o regime de comunhão parcial de bens, quando o último veio a óbito. Desde o casamento, o casal residia em uma belíssima cobertura na praia de Copacabana, que Teodoro havia comprado há mais de 20 anos, ou seja, antes do casamento. Após o falecimento de Teodoro, seus filhos do primeiro casamento procuraram Sônia e pediram a ela que entregasse o imóvel, alegando que, como ele não foi adquirido na constância do casamento, a viúva não teria direito sucessório sobre o bem. Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a questão trata de direito real de habitação e ele está regulamentado no artigo 1831 do Código Civil. Vamos ler? Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Sobre esse artigo, nós podemos fazer algumas observações sobre questões que já foram objeto aí de jurisprudência, tá? Ou seja, tiveram aí nuances decididas pela justiça, ok? Vamos ver. Então, olha só, primeiro, esse direito, o direito real de habitação, cabe ao cônjuge ou ao companheiro, tá? Então, no caso aqui, a questão falou que Sônia e Teodoro eram casados. Se falasse que eram companheiros, ou seja, tivessem assinado um contrato de união estável, também valeria o direito real de habitação. Ok? 2, ele independe do regime de bens. Pode ser regime de comunhão de bens, regime de comunhão parcial de bens, regime de separação total de bens, não interessa. Esse direito é assistido ao cônjuge que sobreviver, tá? 3, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, quando o artigo fala isso, ele quer dizer o seguinte: entende-se que a expressão se refere ao imóvel destinado à residência da família e não a qualquer imóvel. Então tem que ser aquele imóvel destinado à residência da família, que é o caso aqui da cobertura na praia de Copacabana. Vamos dizer que Sônia cuidou de Teodoro aí nos últimos anos da vida dele na residência do casal, tá? 4, o imóvel pode integrar patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido, né? Então, o que os filhos falaram para ela, ó, esse apartamento meu pai comprou antes, logo você não vai participar desse quinhão no qual ele estiver. Isso aqui não pode ser oposto ao direito real de habitação de Sônia, tá? 5, o direito real de habitação não se extingue se o beneficiário se casar novamente. Então, se Sônia, 2, 3 anos depois, se casar novamente, os filhos vão lá bater na porta, ó, você não pode viver aí, com seu novo companheiro, porque esse apartamento foi meu pai que comprou. Não interessa, tá? Pode sim. Se o beneficiário comprar outro imóvel, Sônia comprou outro imóvel, né? Você tem que se mudar para lá e sair daí. Não, não tem. Não há cobrança de aluguel pelos coproprietários. Então, os filhos não podem bater lá, ó, já que você está morando com outro aí, né, viúva é quem vai, né? Você tem que me pagar aluguel? Não, não tem que te pagar aluguel, tá ok? E essas são as características que eu queria que você soubesse. De posse dessas informações, nós já podemos voltar para as assertivas. Letra A, pessoal, olha só. Como Sônia era casada com Teodoro pelo regime de comunhão parcial de bens, ela herda apenas os bens adquiridos na constância do casamento. Então, de acordo com a letra A, os filhos teriam razão, já que ela não participaria aí do quinhão em que consta esse imóvel. Mentira, né? O direito real de habitação independe do regime de bens na constância aí do casamento, tá ok? Letra A está incorreta. B, como Sônia era casada com Teodoro, ela possui direito de preferência para alugar o imóvel em valor de mercado, que será apurado pela média de 3 avaliações. Não, ela possui o direito real de habitação, que não obriga ela a pagar aluguel para nenhum dos outros herdeiros, tá? Então, quando ela fala que porque ela era casada, ela tem direito de preferência para alugar o imóvel, está incorreto, tá? Incorreto. E os filhos não podem obrigar ela a pagar aluguel, tá ok? Se os filhos de Teodoro não têm razão, até a vírgula está tudo bem, né?
pois ao cônjuge sobrevivente é assegurado o direito real de habitação. Também está tudo bem até essa segunda vírgula, olha lá. Desde que casado pelo regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens. Mentira, pode ser o de separação total de bens, tá? Pode ser qualquer outro regime, já que esse direito vem resguardar o cônjuge sobrevivente, tá? Portanto, a letra C está incorreta. Letra D é o gabarito da questão. Olha só, os filhos de Teodoro não têm razão, pois ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, olha lá, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, tá ok? O gabarito é letra D, que está de acordo com 1831 do Código Civil. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 39, prova tipo 1 branca. Paulo é pai de Olívia, que tem 3 anos. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olívia, e não detém a guarda da criança. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de R$ 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olívia. Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses e, ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar bens suficientes para fazer frente às obrigações inadimplidas. Entretanto, Paulo é também sócio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias Limitadas, sociedade que tem patrimônio considerável. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão que trata aí da desconsideração da pessoa jurídica, e nós sabemos que há 2 espécies de desconsideração da pessoa jurídica, a direta e a indireta. Tá? Artigo 49A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores e administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Portanto, a regra é a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus sócios. Não é porque a pessoa jurídica incorreu em algum erro que o possível credor poderá adentrar no patrimônio dos sócios. E não é porque o sócio cometeu também um erro que o possível credor poderá adentrar no patrimônio da empresa. Entretanto, todavia, o artigo 50 trata aí, em determinados casos e ocasiões, da desconsideração dessa personalidade jurídica a fim de fazer frente, né, ou adimplir o devido ao credor. Tá? Olha lá, artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, portanto, é prerrogativa do judiciário, ok? A requerimento da parte ou do Ministério Público para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Logo, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que Olívia atinja o patrimônio da sociedade Paulo Compras e Vendas de Joias Limitadas, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ok? Então, aqui nós estamos diante de uma desconsideração inversa ou indireta, tá? Que torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. E é possível somente em algumas hipóteses, tá? Como desvio de finalidade e confusão patrimonial. De posse dessa informação, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, tendo em vista a absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível, em nenhuma hipótese, que na ação de execução, Olívia atinja o patrimônio da pessoa jurídica Paulo Compra e Venda Limitada. Nós sabemos que, em caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o judiciário, sim, fazer essa desconsideração da personalidade jurídica e, é lógico, principalmente para sanar alimentos. Ok? Então, quando ele coloca aqui, tendo em vista a absoluta autonomia, deixou a assertiva A incorreta. Na verdade, há uma autonomia relativa, ok? Porque cabe exceções a essa regra. Letra B, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pô, beleza, até a vírgula, tá tudo bem. A fim de se atingir o patrimônio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias Limitadas, independentemente de restar configurada a situação de abuso de personalidade.
Não, a situação de abuso de personalidade tem que estar configurada. Entre elas, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá? Então, quando ele coloca independentemente, ou seja, em qualquer hipótese, eu entro na justiça, ó, ele está me devendo, adentra no patrimônio da pessoa jurídica, ou vice-versa. A pessoa jurídica está me devendo, adentra no patrimônio do sócio. Não, tá? Não é assim, ok? C, ainda que comprove abuso de personalidade jurídica, a legislação apenas reconhece a hipótese de desconsideração direta da personalidade jurídica, ou seja, aquela em que eu quero atingir o sócio porque eu não encontro bens da empresa, tá? Que é muito mais comum, ok? Não se admitindo a desconsideração inversa. A doutrina e a jurisprudência admitem sim a desconsideração inversa, ok? Letra D, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que o livre atinja o patrimônio da sociedade. Paulo compra e vendas de joias limitadas, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, a letra D corrobora tudo que nós já falamos e é o gabarito da questão. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Carlos alugou um imóvel de sua propriedade a Amanda para fins residenciais pelo prazo de 30 meses. 10 meses após a celebração do contrato de locação, Carlos vendeu o imóvel locado para Patrícia, que denunciou o contrato, concedendo a Amanda o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, Lei 8.245 de 1991, que trata aí a locação de imóveis urbanos e os procedimentos a elas relativos, tá? Artigo 8º, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Parágrafo 2º. A denúncia deverá ser exercida no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Então, questão tranquila que, se você soubesse a regulamentação, você resolveria. Tá? De posse dessas informações, vamos para as assertivas. Olha só. Carlos não poderia alienar o imóvel à Patrícia, pois ainda estava vigente o prazo de locação. Veja bem, a lei não fala nada em poder ou não poder alienar o imóvel. A lei fala o seguinte: você deve ou não cumprir o contrato de locação do imóvel que você vendeu ou comprou. Eis aí a questão. E é aí que a lei regulamenta, tá? Portanto, ó, Carlos não poderia alienar o imóvel à Patrícia? Carlos poderia sim. Tá ok? Alienar, ele poderia sim. Letra B. A alienação é possível. Corrobora com o que nós já falamos. Mas se o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel, Patrícia deve respeitar o prazo de locação. Exatamente. Então, se tiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula de imóvel, Patrícia deve respeitar o prazo de locação e não pode denunciar o contrato, ok? É a lei trazendo aí uma segurança, né, para o locador, que não é pego de surpresa, né? Letra B, portanto, é o gabarito da questão. C, não há nenhum óbice à alienação do imóvel por Carlos a Patrícia. E uma vez realizado, o contrato de locação com Amanda é automaticamente desfeito? Automaticamente não. Tá? Tem que seguir as regras que nós já falamos aqui. D, Carlos tem o direito de vender o imóvel durante o prazo de locação, mas nessa hipótese a compradora Patrícia estará necessariamente vinculada ao contrato? Necessariamente não. Tá? Deixou assertiva incorreta, porque se não tiver contrato averbado na matrícula do imóvel, ela pode denunciar e a pessoa vai ter 90 dias para sair. Tá ok? Gabarito, portanto, a letra B. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Renatinho, conhecido influencer digital, conquistou ao longo dos anos muitos seguidores e amealhou vultoso patrimônio. Renatinho é o único filho de Carla e Júlio, que se divorciaram quando Renatinho tinha 3 anos de idade.
Carla nunca concordou com as atividades de influência digital desenvolvidas pelo filho, pois achava que ele deveria se dedicar aos estudos. Júlio, por outro lado, sempre incentivou bastante o filho e, inclusive, sempre atuou como gestor da carreira e do patrimônio de Renatinho. Aos 15 de março de 2022, Renatinho completou os 16 anos e, na semana seguinte, realizou seu testamento sob forma pública, sem mencionar tal fato para nenhum de seus pais. Em maio de 2022, portanto, 2 meses depois, né, Carla e Júlio, em comum acordo e atendendo a pedido de Renatinho, emanciparam seu filho, tá? E, para a tristeza de todos, em julho de 2022, Renatinho veio a óbito em um acidente de carro e também levou o motorista à morte. Com a abertura da sucessão, seus pais foram surpreendidos com a existência de testamento e, mais ainda, com o fato de Renatinho ter destinado toda a parte disponível para a constituição de uma fundação. Diante da situação hipoteticamente narrada, assinar a afirmativa correta. O examinador queria saber o seguinte, pessoal. Renatinho, com 16 anos, poderia testar? Renatinho, podendo testar, pode instituir uma fundação com a sua parte disponível? E aí nós vamos responder, e o examinador pergunta isso nas assertivas, ok? Olha lá, 1860 do Código Civil, parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. 1799, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Ó, o 1799 e o 1860 do Código Civil respondem essas perguntas que eu acabei de fazer e você poderia responder tranquilamente essa questão na hora da prova. O artigo 62 do Código Civil diz o seguinte, ó, para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou por testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Tá? A questão também trata aqui de emancipação, que é o ato jurídico que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade e da capacidade civil plena para a data anterior àquela em que o menor atinge a idade de 18 anos. Tá? O artigo 4º do Código Civil diz o seguinte: são incapazes, relativamente a certos atos, vou repetir, a certos atos, ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e os menores de 18. Portanto, a incapacidade relativa ela é em relação a certos atos. Portanto, para testar, de acordo com 1860, Renatinho tinha capacidade civil plena, porque ele já tinha 16 anos. É o que diz aqui o enunciado da questão. Tá? Então, vou repetir. Para testar, Renatinho tinha capacidade civil plena, porque ele já tinha 16 anos. Tá? Então, ele não precisaria ser emancipado para fazer um testamento. Por quê? Porque a lei já o autoriza a partir dos 16 anos. Tá ok? Vamos para as assertivas. Olha só. O testamento de Renatinho é válido, pois, em que pese a incapacidade civil relativa, não, Renatinho não era incapaz relativamente para testar. O examinador foi mal, né? Para testar, ele não era incapaz, porque a incapacidade relativa, ela se refere a certos atos, e o ato jurídico de testar não é um deles, tá? Então, a letra A está incorreta, ok? B, o testamento de Renatinho é inválido em razão dos efeitos da emancipação concedida por seus pais. No entanto, a destinação patrimonial é ineficaz, visto que só podem ser chamadas a suceder na sucessão testamentária pessoas jurídicas já previamente constituídas. Não, em caso de fundação, ela pode ser constituída com os bens, tá? Destinados aí pelo autor da herança, ok? Então, a assertiva B está incorreta quando diz que só podem suceder pessoas jurídicas já previamente constituídas, já que a legislação faz uma exceção, pelo menos, na fundação, né? Então, ó, a letra B está incorreta, tá? E a destinação não é ineficaz, é eficaz. C, o testamento de Renatinho é válido. Opa! Pois a lei civil assegura aos maiores de 16 a possibilidade de testar, bem como a possibilidade de serem chamados a suceder. Na sucessão testamentária, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de
fundação, perfeito. Está de acordo com o que nós acabamos de falar aqui. C é o gabarito da questão. D, a deixa testamentária para a constituição de uma fundação seria válida. No entanto, em razão de o testamento ter sido realizado quando o Renatinho tinha apenas 16 anos e não emancipado, o testamento será invalidado. O testamento não será invalidado. Ele, com 16 anos, ele poderia testar. Ok? A D, portanto, está incorreto, o gabarito é a letra C. Com isso, nós terminamos aí a correção de mais 4 questões de direito civil do 35º exame. Um forte abraço, bons estudos.